Olá pessoal, paz de Cristo a todos. Vamos aqui a mais um assunto, com a ajuda de Papai do Céu, se Ele quiser nos ajudar. Hoje está aqui usando aqui esse dicionário Vinha da CPAD. Vamos falar acerca de um termo que é muito até falado no meio das Assembleias de Deus, que a CPAD é da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E como em outras denominações, só que com a ideia torcida pela nossa mentalidade religiosa e por algumas pessoas que são militantes de partido político. Gente, o que é heresia? O que é seita? Como é que eu tenho que usar agora? Qual a semelhança ou o que há de corroboração entre política e seita? Seita e heresia é a mesma coisa? Vamos lá? Aqui no dicionário Vini, na página 691, nessa edição aqui, a palavra heresia, com H. Heresia. Hairesis, porque o S no grego tem som de C cedilha, tem som de S mesmo. Hairesis denota, letra A, preferência, escolha. Preferência, escolha. Hairesis, que nós chamamos aqui de heresia ou seita. Entendeu? Hairesis denota, letra A, preferência, escolha. Derivado de haieromai, que aqui está na voz média. Voz média no grego é parecida com a nossa voz reflexiva. Quando o contexto fala acerca do agente ativo na oração, quando ele faz uma ação visando a si próprio ou seu próprio benefício, está na voz média na gramática grega. Ou seja, preferir ou escolher a si próprio ou para o seu próprio benefício. Escolher ou preferir a si próprio ou para o seu próprio benefício, sempre visando a si próprio. Então, haieromai, vem o termo, é o que? Escolher, como eu falei, a si próprio ou para o seu benefício. Então, aquilo que é escolhido, portanto, opinião, sobretudo opinião voluntariosa, a qual é substituída por submissão ao poder da verdade e conduz à divisão e à formação de seitas. Está lá em Gálatas 5:20. É uma das características da obra da carne. Carne, no idiomatismo hebraico, fala da natureza decaída, pecaminosa humana. Fala da constituição humana. O homem é carnal, o homem é frágil, corrupto, por natureza. Então, se ele for guiado pelo Espírito, está lá em Gálatas capítulo 5:22, ele vai fazer aquilo que nunca nenhuma lei condenará. Mas se ele for guiado pela carne, pela sua natureza, ele fará tudo que é reprovável. Entendeu? Depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre Gálatas capítulo 5, do versículo 16 até o 21. Então, hairesis denota a letra A, preferência ou escolha, derivado de haieromai, que é escolher para si ou a si próprio. Aqui está só escolher, mas eu estou dizendo que diz a gramática grega, a voz média. Então é aquilo que é escolhido, portanto, opinião, sobretudo opinião voluntariosa, a qual é substituída por submissão ao poder da verdade. Em vez de submeter ao poder da verdade, ele se submete à sua própria vantagem, que conduz à divisão e à formação de seitas. Gálatas 5:20. Tais opiniões errôneas são comumente o resultado da preferência pessoal ou o prospecto da vantagem. Vou repetir.
tais opiniões errôneas, por isso que existem muitas denominações que são partidos, não são igrejas, são seitas. Todas elas. A primeira a existir, que fundou o cristianismo, Igreja Católica Apostólica Romana, cuja raiz é a Igreja do Salvador, e o fundador foi Constantino. Da Igreja Católica, está lá Apocalipse capítulo 17 e o capítulo 18, ela contaminou todas as nações com o cálice das suas abominações. Cálice, na Bíblia, fala de doutrina, sentença, ordenança, norma. Entendeu? Então, diz o que? Aqui, 1 Pedro, ou 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 2, a partir do versículo 1. Olha o que é que diz o texto de Pedro. Quando nós lemos isso, independente se for católico, espírita, evangélico, testemunho de Jeová, não vemos isso por causa da grande carga dogmática denominacional que está na nossa mente e a gente não consegue identificar esses termos. Que até aqueles que dizem que traduzem, que fazem tradução bíblica, não fazem tradução, fazem versão da versão. Vamos lá. Houve, contudo, também falsos profetas no seio do povo, como haverá entre nós falsos mestres, que pregam em cima de um versículo, de um texto. É só você ler e reler os textos, você vai ver que não tem nada a ver. Como muitas vezes usam 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, para dizer que ele está falando do dízimo. Ou Mateus 23, para dizer que está falando do dízimo, que você tem que dar dízimo. Quando você vai estudar, o texto não está falando nada disso. 2 Coríntios, está falando da doação para as pessoas que estavam passando necessidade, se eu não estiver enganado, em Jerusalém. Que o próprio profeta Ágabo profetizou essa fome. E, Mateus 23, Jesus está censurando o rigor que os fariseus e escribas tinham de separar o dízimo até do entro e do cominho, mas não sabia exercer o principal que Deus interessa, o que Davi fala lá no Salmo 51, misericórdia, misericórdia, coração contrito. Então, houve contudo também falsos profetas no seio do povo, como haverá entre vós falsos professores, falsos mestres, os quais trarão heresias perniciosas, opiniões voluntárias visando o seu próprio lucro, perniciosas, partidarismo perniciosos, negando o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si repetindo a destruição. Muitos seguirão as suas doutrinas dissolutas e por causa deles o caminho da verdade cairá em descrédito. É isso ou não é isso que está acontecendo hoje em dia? Assim como ninguém acredita no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e Vereadores, muita gente não está mais acreditando no mundo cristão, principalmente evangélico. Isso é escritura. Por quê? Por ganância, por avareza, por ambição egoísta, procurarão, com discursos fingidos, fazer de vós objetos de negócio. Vem aqui fazer a campanha dos 318. Vem aqui pegar água. Vem aqui fazer a campanha de amarração, de desamarração. Vem aqui fazer a campanha de 7 dias, a campanha do lenço. E aí vai, vendendo a fé e as pessoas vão lá que gostam de facilidade. Mas seu julgamento há muito está em ação e a sua destruição não tarda. Essas pessoas trarão heresias perniciosas. O que é heresia, gente? Vou voltar a dizer aqui. Dicionário Vini, da CPAD, página 691. O termo heresia, no grego hairesis, denota preferência, escolha, derivado de haieromai, que quer dizer escolher, a si próprio ou para o seu próprio benefício. Então, aquilo que é escolhido, portanto, opinião, sobretudo opinião voluntariosa, a qual é substituída por submissão ao poder da verdade e conduz à divisão. É por isso que a palavra heresia, várias versões está traduzida como facção, divisão ou partidarismo. Porque heresia é partido, é divisão. No hebraico é paras. Paras, de onde vem a palavra parashim, que ele chama aqui de fariseus.
Tais opiniões errôneas são comumente o resultado da preferência pessoal ou prospecto da vantagem. São pessoas que só olham para o seu próprio umbigo. O que é que diz Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13? Eu vou ler daqui a pouco. Então, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, onde eu falei aqui, onde a perdição significa levar à ruína. Alguns até designam este texto, a letra B, nos papiros, significando prevalentemente é escolha. A letra B diz aqui, seita. Isso significa é o significado secundário, né? Que é o resultado da letra E. Então também é seita. Heresia, seita, partido. Por isso que os partidarismos hoje em dia, cada um busca o que? O interesse primeiro do partido que as pessoas fazem, o político, né? Ele faz, que não é político. A palavra político vem de política e política vem de polis. Polis, cidade. Política, cidadania. Político, cidadão. Olhe como as coisas são torcidas. Como a gente, aqui a nossa cultura, a maioria das pessoas no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, eu estou falando aqui em Salvador, Bahia, nós não gostamos, infelizmente, é o que eu vejo, eu posso estar enganado, mas parece que a gente não gosta de estudar. E principalmente quando não nos interessa. Porque cada um quer agir em cima da lei da vantagem. A farinha pouca, meu pirão primeiro. Então vamos aqui no dicionário de Carlo Rusconi, que é um dicionário católico. Dicionário católico de Carlos Rusconi. E ó, Carlo Rusconi, da Paulus Livraria. Tá vendo aqui? Paulus Livraria. Haireses. Haireses, na página 25, diz assim, ó. Haireses, a origem é presa ou conquista. Haireses, que vem de hairel, que quer dizer presa, né? Ou conquista. Escolha, eleição. Escolha, eleição. Coisa escolhida, critério de escolha, propensão a escolher. Escolha de uma ideia, opinião, aí vem facção, seita, escola de partido ou a totalidade do que aderem. Modo de pensar e agir de um grupo determinado, seita, divisão. Página 25, no termo Haireses. Deixa eu ver aqui se dá para botar. Tá vendo aí? Haireses. Leiam aí, ó. Pause o vídeo e leiam. Tá vendo? Escolher, escolha, facção, opinião, seita, escolha, partido ou a totalidade que abrange. Modo de pensar, de agir de um determinado grupo, seita, divisão. Aqui citando aí 1 Coríntios 11, 19. Tem mais algumas coisas aí que aqui no vídeo aqui tá ao contrário, quando olha aqui na câmera. Então, gente, é só pesquisar. A nossa mentalidade partidária, militante e religiosa não nos permite conhecer a verdade. Jesus disse ao povo que guardava os oráculos divinos: mudem a vossa mentalidade. Eles conheciam a letra, mas não conheciam a essência, porque o que comandava a vida do povo no tempo de Jesus e de muitos hoje judeus era o que? A tradição e o costume. Está lá, Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 15 e Mateus capítulo 23. Então, olha o que é que diz Tiago. Isso aqui vai principalmente para nós os crentes. Olha o que é que diz Tiago. Tiago capítulo 3. A igreja, aqui é a casa de Deus. Casa de Deus são as pessoas, que é o santuário de Deus. Leia Hebreus capítulo 3. Você vai ver lá. Aqui tem que ser rápido e objetivo, porque eu estou na hora do almoço. Né?
Depois lê a carta de Tiago todo. Eu vou ler aqui só o versículo 13 ao 18. Olha. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo bom comportamento suas obras repassadas de docilidade e sabedoria. Mas se tendes inveja amarga, zelo amargo, ânsia amarga e preocupações egoístas, tem algumas versões está espírito faccioso, a palavra facção, heresia, seita, escolha. Só que aqui no grego é eritheia. Essa preocupação egoísta no grego é eritheia. É R-I-T-H-E-I-A. Eritheia, que quer dizer que ambição egoísta. Você tem que ser ambicioso. Claro, você quer crescer. Quem não quer crescer? Ter uma vida boa para dar a si, a seus pais, a sua mulher, a seus filhos. Mas ser egoísta. Então, quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom comportamento suas obras repassadas de docilidade e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e preocupações egoístas no vosso coração, não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Porque esta sabedoria não vem do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Com efeito, onde há inveja e ambição egoísta, aí está desordens e toda sorte de más ações. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, genuína, íntegra, imaculada. A palavra pura. O que é algo puro? Ouro puro. Entendeu? É cana pura. Poxa, é o extrato puro. O que é puro? Algo não contaminado. Depois é pacífica. Todo partidarista, todo religioso, ele é faccioso. A própria palavra facção quer dizer isso. Ele é o quê? Ele não é pacífico, ele é rixoso. Não aceito diferente. É indulgente, conciliador, a sabedoria de Deus. É indulgente, conciliador, cheia de misericórdia e de bons frutos, isenta de parcialidade e hipocrisia. Um fruto de justiça. O que é justiça? Está ligado à lei. Lei é aquilo que é legal, que é direito. Eu vou estudar direito. Quem vai estudar direito vai estudar o quê? A lei e a Constituição. Um fruto de justiça é semeado pacificamente, não é em guerra, não é em contenda, para aqueles que promovem. O que é promover? É bancar, investir, que promovem a paz. Entendeu? Veja esse vídeo quantas vezes você quiser. Então, vamos aqui para o texto grego. Vou aqui para o texto grego para falar o que é ambição egoísta e inveja amarga. O que são essas coisas? Para encerrar, que o vídeo já está chegando a 20 minutos. Tiago. Carta de Tiago. Capítulo 3, versículo... 1 Pedro 3, versículo 13 ao 18. E no caso, versículo 14. Vamos lá, versículo 14. Foi Pedro, Tiago, versículo 14. Então, o que é amarga inveja? Amarga inveja. Eritheia. Eritheia quer dizer ambição
O zelo, primeiro zelo, zelo amargo, zelo, a palavra zelo, ciúme, inveja. A ideia é de um forte e ardente desejo de promover sua própria opinião e excluir as outras. Os partidos de esquerda geralmente fazem isso. E as igrejas radicais, né? Ó, é a ideia, não é assim que a igreja católica faz? A ideia é a de um forte, toda seita, como o Adventismo, Metodismo de Jeová, a Assembleia de Deus, nem todos, mas alguns que dirigem, né, eles querem de forma alguma falar isso aqui, ó. O que é zelo? Zelo, inveja, ciúme, diz o quê? A ideia de um forte e ardente desejo de promover sua própria opinião. Se lembra do que eu li no começo, na página 691 do Dicionário Ríneo? De promover a sua própria opinião e excluir as outras. O que é ambição egoísta? Eritheia. Ambição egoísta. A palavra significa realmente o vício do líder de um partido criado para o seu próprio orgulho. Vou repetir. Eritheia, que em Tiago, no versículo 14, é traduzido como versão egoísta ou espírito faccioso. Ou ambição egoísta ou espírito faccioso. Significa realmente o vício do líder de um partido criado para seu próprio orgulho. Ambição de um líder de um partido criado para o seu próprio orgulho. Tem alguma semelhança com algum fato que acontece hoje e que muita gente defende essa pessoa, mesmo sendo processado por 20 juízes em 3 instâncias, 8 dos juízes indicados pelo seu próprio governo? Continuando, é a ambição partidária, o orgulho faccioso. É a ambição partidária, é o orgulho faccioso. Então, gente, enquanto a gente não abandonar o nosso egocentrismo, a nossa ideia forjada em cima de vantagem, ou em cima de algo que a gente gosta, porque a gente gosta, e não em cima de fundamento sólido, como fala lá em Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46, o versículo 39, Jesus diz que um cego não pode guiar o outro, porque ambos acabarão caindo no buraco. Lá, a partir do versículo 46, Jesus diz que todo que escuta essas minhas palavras e põe em prática. Mas os religiosos das denominações, que nós erradamente chamamos de igreja, que não são igrejas, são seitas, são partidos, são facções. O que é que eles escutam e põem em prática? A palavra não. A torção da palavra que essas denominações falam, que eles têm como palavra de Deus, e praticam, como os fariseus faziam no tempo de Cristo, os saduceus também. Fica para os crentes e para você também que não é crente, se quiser interessado conhecer. Leia João capítulos 9 e 10, os dois, porque é um fato só, consequência de outro. João capítulos 9 e capítulo 10. Leia também Mateus capítulo 15 e Mateus capítulo 12. Você vai ver o que é que acontece. Deus diz, mas vós dizeis. E no capítulo 9 e 10 de João, o fato do partido dos fariseus querer expulsar quem pensasse diferente do partido. Não é assim que acontece? Que Deus em Cristo nos abençoe. O que é partido? O que é seita? O que é heresia? E o que é isso que nós chamamos de igreja hoje? Tudo são partidos, tudo são facções que visa o lucro e a vantagem de si mesmo. Amém? Deus abençoe. A paz.